Bom dia, amada Igreja Batista Videira. Bom dia a todos os amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando nesta EBD. Nós vamos orar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de aprendermos sobre escatologia. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua presença e pela presença daqueles que o Senhor já enviaste para esta manhã, para que juntos possamos aprender mais sobre escatologia bíblica, para que possamos entender a vontade do Senhor para conosco, para que possamos entender a profecia sobre a volta do Senhor Jesus, para arrebatarmos, levando-o até as nuvens ao encontro do Senhor, para uma morada eterna na sua glória. Obrigado pelos que se faz presente. Obrigado por aqueles que ainda entrarão. E obrigado, mais uma vez, pela presença do Senhor, pois sem a tua presença, nada será possível. Por isso contamos contigo, com o perdão dos pecados de cada um, para que nossas orações cheguem ao teu trono de graça, para que possamos aprender tudo segundo a tua vontade nesta manhã. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Vamos para a palavra do Senhor? Abrem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós estaremos lendo do verso 16 ao 18. E assim nos diz a palavra: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Hoje nós estamos sendo consolados com estas palavras. Estamos certos de que aqueles que dormiram em Cristo, que receberam a Cristo como Salvador, antes da sua morte, serão ressurretos primeiro. Depois, nós seremos arrebatados e subiremos até as nuvens no encontro do Senhor, juntamente com aqueles que foram ressurretos. E agora, nós vamos para a palavra do Senhor. Vamos passar a palavra para a irmã Berenice. Vamos dar bem atenção na palavra, porque nós precisamos estar certos daquele grande dia para ali tomar posse da coroa da vida. Amém? Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus queridos, eu vou conversando um pouco com vocês enquanto vocês estão entrando. Vamos lá falando algumas coisas, pensando em algumas coisas. Vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor sobre a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é muito importante. É uma doutrina de Jesus Cristo. É uma doutrina tão importante quanto a da salvação. A mais importante é a doutrina da salvação. A segunda doutrina mais importante é o arrebatamento da igreja. Todos nós estamos assim, na expectativa, na espera de que isso vai acontecer em nossas vidas. E é um privilégio para todos os salvos estar esperando a vinda do Senhor Jesus. Então, o arrebatamento, repetindo, é a doutrina de Jesus Cristo, uma das mais importantes, ou seja, a mais importante é a mensagem da cruz. A segunda mensagem ou doutrina mais importante é a mensagem do arrebatamento, porque é a esperança de nós, os salvos.
é a esperança daqueles que já aceitaram a Jesus. Então, essa nossa esperança de salvação e subida para junto do Rei, para estar vivendo junto com o nosso Salvador, isso é muito importante em nossas vidas, né? Então, hoje nós estaremos falando, na lição de hoje, a respeito de que mesmo? Do arrebatamento. Isso é muito importante para nós, os salvos. Eu estou dando uma enroladinha, pessoal, porque está entrando, ainda não entrou muita gente, tá? Mas vocês eu vou deslanchando já, tá? Eu vou orar antes de nós começarmos a nossa lição. Vou estar pedindo para que Deus esteja me direcionando, para que eu venha falar tão somente a vontade de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos gratos pela Tua palavra, pelo que nós lemos durante essa semana, pelo que Tu já tem feito em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por essa doutrina tão especial para nós, os salvos, ó Deus. Esteja usando minha vida, Senhor Deus, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas tudo que eu venha falar seja vinda daí do trono, do alto céus, ó Pai amado. Toca na minha vida, como também no dos meus irmãos e amigos que estão nos assistindo. Esteja, Pai amado, nos fortalecendo na fé, nos dando cada dia mais esperança da vida eterna, Pai. Nos ajuda a sermos firmes até o fim, ó Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, pensando um pouco na nossa lição. Então, a nossa lição, como eu já disse no início, é uma doutrina de Jesus Cristo, na qual hoje, nos nossos dias, ninguém mais quer ficar falando, os nossos pastores, os nossos líderes, professores, não querem mais falar, porque é uma doutrina, como eles dizem, né, é muito pesada, é uma doutrina cheia de muito sacrifícios, e as pessoas às vezes não estão dispostas a ouvir, e muitos pastores também não estão dispostos a colocar em jogo esse tipo de doutrina. E essa doutrina é muito importante, porque é a esperança que os salvos têm. Se nós não falarmos no arrebatamento da igreja, nós não falaremos na nossa esperança, no nosso grande troféu, na nossa grande vitória, que é nos encontrarmos com Cristo. Então, na lição de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito desse glorioso evento, porque vai ser um evento maravilhoso. Eu creio que de todas as profecias e coisas mais que são comentadas na Bíblia, esse é um dos melhores eventos além da cruz. A cruz é o principal evento para o cristão, que nos dá vitória, que nos mostra através da cruz que nós seremos salvos, aqueles que aceitam Jesus. E esse é a segunda doutrina, que é a volta de Cristo para pegar a sua igreja, para pegar os seus que estão separados, né? Aquilo que eu já venho falando, os santos são separados, pessoal. Não pensa naqueles santinhos, porque hoje também ainda estarei falando. O arrebatamento da igreja é o máximo para os salvos. É o êxtase, vamos chamar assim, é o ponto-chave para os salvos. Então, nós temos que estar prontos, preparados, sabendo, como diz o apóstolo Paulo, não sendo ignorante quer dizer desconhecedor, não sejamos desconhecedor, né? Hoje, nesta lição, trata a respeito da esperança dos cristãos, como eu já havia falado aqui. O arrebatamento da igreja é a nossa esperança, é onde nós nos asseguramos verdadeiramente, que garante estarmos próximos do nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos lado a lado com Ele, sendo o momento da grande vitória dos salvos, né? Aí nós temos alguns pontos que nós vamos destacando aqui. A igreja será arrebatada pelo Senhor, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja será arrebatada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é por anjo, não é por arcanjo, é o próprio Jesus. Ele mesmo nos garantiu, nos prometeu que nós, os salvos, subiremos com eles. O arrebatamento da igreja nos ensina de maneira bem clara. Eu quero que os irmãos que têm a Bíblia aí, que vão abrindo aí em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. Mas na realidade eu acho que eu prefiro que seja mais, que seja
do 13 ao 18, né? O versículo do 13 ao 18. Vai pegando aí, irmã Gigi, minha querida, linda, maravilhosa. Abra sua Bíblia aí. A Marli, vamos abrindo sua Bíblia. Pastor Fernando, vamos abrindo nossas Bíblias aí. Eu vou ler e os irmãos acompanham, porque é através dessa leitura que nós, os salvos, vamos nos fortalecer, vamos nos animar. Porque quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós estamos falando do povo escolhido de Deus, ou seja, daqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, nós estamos falando de uma esperança enorme que todos nós temos. Que é nos encontrarmos com o nosso Salvador. A esperança de todos os salvos é se encontrar com Jesus, o autor da nossa salvação. Então, nós vamos estar lendo 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. Na lição não pede do 13, mas eu vou ler para que a gente possa entender melhor. O 13 diz assim: irmãos, não queremos... Olha, aqui é o apóstolo Paulo falando, tá, queridos? O apóstolo Paulo escrevendo, ele está dizendo, ele foi lá para essa cidade de Tessalonicenses, que é o nome de uma mulher, essa cidade, que na época era uma cidade que estava precisando muito, e ele foi chamado para pregar nessa cidade. E ele foi, quando ele chegou lá, ele achou muitas coisas, principalmente a dúvida que aquele povo tinha em relação aos que já tinham morrido quando Jesus voltasse, porque naqueles dias que eles estavam vivendo ali, eu estou dando essa explicaçãozinha antes de ler, o que eles estavam vivendo ali era muita angústia, pensando que Jesus já ia voltar naqueles momentos ali, naqueles dias, naquele período, naquela década, vamos chamar assim. Só que nós sabemos que não é, e que não é também, pode ser na nossa agora e pode não ser. Nós não temos essa convicção porque a Bíblia não deixa, ela deixa os sinais que nos mostram, que nos indica como vai acontecer, mas não a data que vai acontecer. Então ele estava ali pregando, chegou para pregar para esse povo, era um povo culto, um povo muito bem conhecedor da palavra, porém muito duvidosos, e estavam muito entristecidos com os parentes, os amigos, os que salvos, que já tinham falecido. Eles queriam saber o que ia acontecer com esse pessoal no arrebatamento da igreja. Então o apóstolo começa a dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Estou lendo o 13. Vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem é os que já tinham morrido. Os que dormem, porque para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Vai pensando aí. O 14 diz assim: se cremos que Cristo morreu, ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que dormem. No 15 dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficaremos, os que ficarmos até a vida do Senhor, certamente não seremos antes, né? A palavra é procederemos, os que dormem. Procederemos não estaremos antes, seremos depois. O 16 diz assim: pois dada a ordem com voz de arcanjo e ressoa de trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que já morreram, já foram enterrados, etc. Esses vão primeiro do que os que estiverem vivos. O 17 diz: depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos com o Senhor Jesus para sempre. O 18 diz: consolem uns aos outros com estas palavras. Era muito importante para aquele pessoal, para aquele povo naqueles dias serem consolados, porque eles estavam muito desesperançosos com a possibilidade de não ver os seus entes queridos, de não ver aquelas pessoas que já tinham sido salvas
ficarem lá no túmulo. Eles achavam que poderia ser que eles não tivessem essa chance. Eles estavam muito agoniados com essa possibilidade, estavam muito tristes mesmo, né? E aí Paulo veio e deu essa injeção de ânimo dizendo, só que deixa eu fazer um parênteses aqui, essa doutrina não é de Paulo, amigos, sim, irmãos. Essa doutrina não é de Paulo, porque tem muita gente que acha que foi o apóstolo que... Não, quando Jesus estava com os discípulos, ele já dizia, lembra que eu já dei em outras lições aqui, falando que Jesus já dava a previsão para os apóstolos, já dizia, lembra dos sinais que eu já dei na segunda lição? Então, quando Jesus já estava dando os sinais, ele já estava dizendo que iria ter o arrebatamento da igreja. Então, não foi Paulo que inventou, não foi Paulo que colocou essa doutrina, mas é uma doutrina de Jesus Cristo. Então, nós temos que está super ligado de quem é quem são as doutrinas. Então, nós temos que estar pensando nisso muito bem e pensarmos nessa fase do arrebatamento que Jesus fará aqui na Terra. A nossa preocupação, às vezes, eu tenho conversado com alguns cristãos, eles pensam que Jesus vai descer literalmente aqui na Terra, né? E nós vimos nos versículos que ele não vai descer literalmente na Terra. Ele vai ficar nos ares, ele vai ficar nas nuvens. E nós temos que ter essa certeza de que Jesus não descerá, porque a palavra de Deus diz isso. Nós lemos agora em 1 Tessalonicenses 4:17, que diz que ele não vai descer aqui na terra, como muita gente pensa que ele vai descer aqui na terra. Ele não vai descer. Não vai ser todos que vão contemplar a face de Jesus, não são todos que vão contemplar esse acontecimento. Esse acontecimento é para os salvos. Quem são os salvos? Aqueles que já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é os amigos de Jesus. Às vezes a gente pensa que por ser amigo de Jesus já é um salvo. Não. Um salvo é aquele que se rendeu a Jesus Cristo, que entendeu que ele é o seu único e suficiente Salvador e que aceitou ele como dono da sua vida, como aquele que fez sacrifícios por você. Esses são os salvos. Então, daqui para frente, quando eu estiver falando de salvos, eu estou falando das pessoas que se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo e seguem ele sempre. Não de vez em quando acha que é necessário, ou usa ele como um pronto-socorro. Não, é aqueles que diariamente vivem a presença do Senhor Jesus em sua vida. Esses sim são. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre o primeiro tópico dessa lição, que diz, todos os salvos serão arrebatados. Todos os salvos serão arrebatados. Não são alguns, irmãos, são todos. Todos os salvos serão arrebatados. Por quê? Nós temos uma reunião, né? Primeiro pontinho é bem assim mesmo. Será um dia da reunião dos salvos com Jesus Cristo. É uma reunião muito importante. Por isso eu estou falando para vocês desde o início. É uma doutrina maravilhosa o arrebatamento da igreja. Porque é o dia que nós vamos estar nos encontrando numa reunião só de salvos com Jesus Cristo. Quem serão os primeiros que estão se encontrando com Jesus Cristo, irmãos? Aqui nos versículos que eu li, meus amados irmãos e amigos, quem serão os primeiros? Aqueles que já dormem em Cristo. Quando um amigo nosso, um parente que aceitou Cristo, falece, como é que nós avisamos aos nossos outros parentes? Nós ligamos para ele e falamos, olha, fulano de tal dorme em Cristo. Nós não dizemos, fulano de tal morreu. Vocês já viram como é que a gente dá notícia do falecimento de um irmão ou parente nosso que já aceitou Cristo, que era um cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus? Literalmente, a gente não diz que ele morreu para os nossos amigos. Nós dizemos que ele descansou no Senhor ou que ele dorme no Senhor. Então, nesse dia, nessa reunião do encontro de Jesus Cristo, que é o dia do arrebatamento, essa palavra é muito importante para a gente guardar. É o dia da reunião dos salvos. Quem subirá primeiro? Aqueles que já dormem no Senhor. Primeiro eles vão ressurgir, primeiro eles vão ressuscitar. E depois nós, os vivos, eu digo nós porque nós estamos vivendo nessa época, nós, os vivos, vamos subir depois.
Vamos estar subindo, tá? Depois disso é que nós vamos subir. Como será essa subida? O que significa arrebatar? Como é que vocês entendem o que é arrebatar? Essa palavra arrebatar é muito estranha, é muito pesada, é muito temerosa por muita gente. Mas o que significa essa palavra? Ela vem de um grego, né? Eu não vou falar a palavra grega, que talvez eu não fale corretamente, mas a ideia da palavra grega é remoção. Remoção. Tira daqui, vai para lá. É uma remoção. É repentina. Vai rapidamente. É um modo súbito de tirar a pessoa daquele lugar. Então, muitos vão sentir no dia do arrebatamento da igreja que vai sumir a pessoa. Ela vai desaparecer, porque é como se fosse um rapto. Raptaram, tirou dali do meio. Vai estar a esposa com o esposo, um sobe, o outro não sobe. Nem vai dar tempo de ficar avisando, tá? O arrebatamento da igreja, essa reunião dos que morreram em Cristo, essa reunião será muito importante para cada um de nós. É a nossa esperança chegar nesse dia da reunião, porque quem não subir, irmãos, é sinal de que vai ficar aqui para a tribulação. Aí é muito desesperador, porque quando nós lemos a história do arrebatamento e pós-arrebatamento, o que vai acontecer, é uma história muito triste. Não dá para eu ficar falando tudo aqui, mas nós temos que começar a pensar muito em que vida eu estou levando, se eu estou numa vida que me vai deixar. Não estou falando, irmão, de santidade, que você tem que virar um santinho, porque não vai acontecer isso nem comigo, nem com você. Porque apesar de sermos salvos, nós ainda somos pecadores. Regenerados por Jesus Cristo, mas ainda pecamos. E por isso nós precisamos estar em busca dessa santidade todo o tempo. A busca da santidade só acontece para aqueles que já aceitaram a Jesus. Quem ainda não aceitou Jesus não tem condição de buscar santidade, porque quem dá santidade é o Espírito Santo de Deus. E sem a aceitação de Cristo, sem você se render aos pés do Senhor, você não consegue ter o Espírito Santo. E não tendo o Espírito Santo, você não consegue santidade. Essa é uma pura verdade, irmãos. Nós temos que estar bem entendidos disso, para a gente não ficar ignorante, achando que só porque eu sou um amigo de Cristo, só porque eu sou bonzinho, só porque eu não sou uma pessoa chata, eu já tenho certeza da minha salvação. Não é bem verdade isso. Nós temos que ter o rendimento aos pés do Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O arrebatamento da igreja, essa reunião dos que morreram com Cristo, isso é confissão do Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é para quem já confessou Jesus. E tem mais uma coisa, e permanecem firmes até o fim. Não é para aqueles que vão até o meio do caminho e depois, eu não quero esse negócio, é muito difícil, isso é muito complicado, seguir a Jesus é muito renúncia, é muito deixe para lá, é muito tem que fazer isso. Esse tipo de reclamação vai existir, muitos vão desistir, irmãos, muitos vão desistir, mas Apocalipse 2:10 diz: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para provar e sofrer. Para provar e sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês em desafios, irmãos e amigos. Nós seremos desafiados, não vai chegar assim tão facinho lá no céu. A vida do cristão não é tão fácil quanto as pessoas querem que seja, e às vezes nós também queremos que seja. Não é, porque a palavra de Deus diz isso, que vão ser lançados, e nós só aqueles, aí o fim do versículo diz, mas só aqueles que serão fiéis até a morte, aqueles é que terão a coroa da vida. Aqueles é que serão recebidos por Deus. Não adianta a gente ir até o meio caminho e depois desistir. Ou querer fazer as coisas exatamente como nós queremos. Não tem a salvação para quem não vai até o fim. A palavra de Deus, Apocalipse 2:10, os irmãos conferem aí para não deixar que eu pense que eu estou falando de mim mesmo. Veja lá, Apocalipse 2:10 diz que só serão salvos aqueles que até o fim
forem fiéis. Até o fim. Isso significa igual a gente pagar uma casa da Caixa Econômica Federal. Se faltar 3 mensalidades para você pagar e você não pagar, a Caixa toma a casa de você. A mesma coisa, você pode estar bem próximo à chegada no céu, mas se você desistir, você não entrará no reino dos céus. Então nós precisamos ser firmes, irmão, apesar da grande dificuldade, apesar de todas as diversidades que nós vamos encontrar, porque aqui nesse versículo diz que Satanás vai lançar algumas coisas para nós, vai lançar prisão, vai lançar provação, vai lançar um monte de coisas, tentações para a nossa vida. Nós temos que ter como certo que a nossa vitória é a chegada. Um corredor não ganha medalha se ele não chegar no fim da corrida. A mesma coisa é conosco. Nós temos, seja fiel até a morte. Não desista. Amigo e irmão, não desista da palavra de Deus. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Em Tessalonicenses, ainda continuando nessa mesma linha de pensamento, em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: porque o próprio Deus, quando nós pensamos, esse versículo eu vou ler para a gente ter uma certeza assim, quando nós pensamos em santidade, olha, a vida que eu estou vivendo não é tão boazinha assim, olha, eu não tenho capacidade de me santificar. Aí o versículo de 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: porque o próprio Deus de paz o santifica inteiramente. Então é só para nos animar que nós mesmos somos capazes, mas Deus é que vai nos santificar. Aí terminando o versículo, que todo o espírito, alma, corpo de vocês seja reservado incompreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Irmãos, não somos nós que vamos fazer a santidade, não. Nós vamos estar buscando viver na linha. Mas quem vai realmente nos justificar, nos separar, é Deus. Mas você tem que estar fazendo a sua parte. É como agora no corona. Se você não fizer a sua parte, você vai pegar o vírus logo, logo. Você tem que fazer sua parte. Veja aqueles que não se cuidam, eles vão pegar com mais facilidade. Não tem como não pegar. Então, os que estiverem vivos, aguardando o glorioso evento, têm que estar se preparando a cada momento. Nós temos que estar a cada momento nos preparando, a cada momento vivendo o cristianismo. Ou seja, os crentinhos, como diz a maioria agora, que chamam de crentinhos, nós temos que estar vivendo o Cristo. Foi fácil a vida de Cristo? Não, não foi fácil. Ele passou muitas tentações, muitas tribulações, mas ele venceu. E como ele venceu, ele deu poder para cada um de nós também vencer. E a santidade nós temos aqui no versículo que nós acabamos de ler, de Tessalonicenses 5:23, que é o próprio Deus que santifica inteiramente cada um de nós. É o próprio Deus. Então você não pense que você vai conseguir sozinho, porque não vai, irmão. Você não vai conseguir sozinho. Mesmo porque a palavra de Deus está dizendo quem é que santifica cada um de nós. Você fica no seu lugar buscando o que nós realmente queremos, que é a santidade, e Deus vai santificando cada dia cada um de nós, tá? Vão colocando alguns comentários, algumas perguntas, que aí nós vamos realmente direcionando talvez a lição para o que vocês estão querendo saber. A outra coisa que nós temos que ter em mente é: quem será arrebatado? Agora eu acho que está fácil, já quase falei tudo, né? Mas se vocês quiserem colocar aí, eu vou agradecer. Quem serão arrebatados? Todos os salvos transformados. Irmãos, todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento em Jesus Cristo. Mais uma vez eu vou repetir, não são os amigos de Deus. Quem são os amigos de Deus? Pessoas que gostam do evangelho, gostam do cristianismo, até vão em algumas igrejas. Irmãos, tem uma coisa bem clara: não é você se tornar um membro de uma igreja que faz você filho de Deus. É triste eu lhe dar essa notícia, mas não é estar dentro de um templo que faz você ser um filho de Deus. Ser
um salvo em Jesus Cristo. O que faz é você se render aos pés do Cordeiro. Aos pés do Cordeiro, aquele que derramou seu sangue por você. É você ter transformação de vida. Quando você aceita Cristo, sua vida é transformada, você tem nova direção, você não vive por você, mas Cristo vive em você. Esses são os salvos. Quando nós estamos falando do salvo, nós estamos falando de pessoas transformadas por Jesus Cristo. Que a morte de Jesus valeu a pena para aquela pessoa, que ela se transforma, ela não vê dificuldade em seguir a Cristo. Ela está pronta para fazer toda a vontade de Deus, não é de vez em quando. Outra coisa boa que a gente tem que pensar é a vida do cristão não é fácil, porque ela exige muita renúncia. A vida do cristão, ela exige muita renúncia e muita dedicação. É um caminho difícil. A própria Bíblia diz que o caminho do Senhor é um caminho estreito. Quando você vai passar num lugar estreito, principalmente eu que sou gordinha, né? Quando vou passar num lugar estreito, você fica preocupado. Será que dá para eu passar aí? Então, esse é o caminho do Senhor, um caminho estreito. E esse caminho que nos que nos conduz ao céu, ele é um caminho de dedicação, de arrisco, onde você sempre estará arriscando. Então, todo cristão em sua jornada aqui na Terra vai enfrentar montes, vai enfrentar vales, vai enfrentar tristezas, alegrias também, não é, irmãos? Não é só tristeza, nós também vamos enfrentar muitas alegrias, porque a presença do Senhor em nossa vida nos alegra muito. Mesmo quando estamos tristes, nós somos alegres, porque nós sabemos aonde nós vamos chegar. É por isso que essa doutrina do arrebatamento da igreja é importante na nossa vida, porque nós temos um alvo, nós temos aonde nós vamos chegar. E por isso, apesar de todos os vales, todas as barreiras, todas as dificuldades, nós ainda somos muito felizes, porque nós sabemos aonde vamos e que prêmio vamos receber, que é a coroa da vida eterna. Então, o cristianismo é muito importante, mas é muito difícil de cumprir. Não adianta eu dizer para você que é tão facinho a vida cristã. Ela é vitoriosa, porque onde Deus está, a vitória é certa. Mas ela tem seus altos e baixos, onde nós precisamos cada dia estarmos buscando a presença do Senhor para não desviar. Porque muitos irmãos desviam. Muito desvio do caminho, porque é difícil, porque a primeira vez que bateu o dedão do pé na pedra já doeu e daí ela não quer que doa. Só que não lembra que nossa esperança não é aqui nessa terra. Essa terra, a Bíblia nos diz que nós somos passageiros, que nós somos apenas passageiros aqui. Quando nós estamos como forasteiro no lugar, você não é daquele lugar, você só está passando naquele lugar. Você não tem vínculo nenhum ali. Eu não tenho vínculo nenhum aqui na terra. Os salvos em Jesus Cristo não tem vínculo nenhum aqui. Nosso vínculo é com Jesus lá no céu. E é essa a nossa busca. É correr atrás de chegarmos onde nós precisamos chegar. Eu posso estar na terra estranha, mas meu objetivo é chegar na minha terra preferida e predileta e preparada pelo Senhor Jesus para mim. Então nós temos que estar muito bem pronto para receber nossa recompensa, que é os fiéis chegarem até o fim, receberem a coroa da vida, para todos os fiéis. A palavra de Deus alerta que os ímpios não terão esse privilégio. Quem são os ímpios? Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não querem acordo com Deus, aqueles que querem só ser amigo de Deus. Ah, eu visito Deus, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Ele faz muitas coisas, mas não dedica sua vida para Ele. Os de Deus dedicam sua vida para Ele. Mesmo porque nós temos um ministério, quando nós somos salvos, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o ministério dele. E se nós não estamos dentro desse ministério, nós somos só amigos de Deus. Nós temos que parar e pensar, o que é que eu sou? Amigo de Deus ou realmente eu já sou filho de Deus? Estou na batalha para chegar até o fim. Então nós temos que ter esperança nisso.
para você confirmar o que Deus tem para os ímpios, ou seja, para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, anota aí para vocês saberem. Está lá em Apocalipse 22:15, diz o que é que tem para cada um desses que são que são ímpios, que não acreditam, que não querem. A Bíblia diz que eles estarão fora do reino de Deus. Mas confirmem, viu? Está em Apocalipse 22:15. Estarão fora do reino. Então, nós temos que saber que nós temos a nossa esperança baseada em Jesus Cristo, baseada na nossa salvação, que é através de Jesus, não porque nós merecemos, mas porque nós estamos na graça, e por isso nós somos presenteados por Deus a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que estar bem alerta com esse tipo de coisa. Mas os que permanecem no Senhor serão transformados e subirão para se encontrarem com Deus. A promessa do arrebatamento e do céu é para os que vencem. Irmão, nós temos que estar bem certo. É para os que vencem, não é para os que querem vencer. Querer vencer é uma coisa, vencer é outra coisa, bem diferente. Então, nós temos que estar bem ligados nisso. A promessa para os que vêm, deixa eu me pegar aqui. Apocalipse 3:2 diz assim, farei, porque nós temos promessas maravilhosas de Deus. Nós temos esperança em Deus do que Ele nos prometeu. E Deus não mente, o que Ele promete é verdade. Em Apocalipse 3:12 diz assim, farei do vencedor aquele que nós estamos falando, cristão que vai até o fim. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que descerá do céu na parte de Deus. E também escreverei nele meu novo nome, ou seja, o novo nome que cada um de nós vamos ter. Eu não vou me chamar Berenice quando eu chegar lá. Eu terei um novo nome. Então não desista, amigo, não desista, irmão. Por mais difícil que seja a vida cristã, por mais dificuldade que nós vamos encontrar, não desista. Seja firme até o fim. Não desista, porque nós temos os nossos galardões para receber lá com o Pai. Nós temos nossos privilégios para receber lá na casa do Pai. Então, que sejamos firmes até o fim. Não vá desistir. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados. Arrebatada a igreja é um evento profético que não vai mudar. Se você acreditar no arrebatamento, vai acontecer. Se você não acreditar, também vai acontecer, porque não depende de você nem de mim para que aconteça isso. Isso é uma ordem de Deus. E onde Deus ordena, ninguém muda. Pode olhar toda a palavra de Deus, todas as escrituras. Onde Deus ordenou que algo acontecesse, realmente aconteceu. Não é porque eu quero ou deixo de querer. Não, hoje em dia já tem muitas, não vou chamar nem de religião, mas muitas pessoas pregando por aí, dando um jeitinho no arrebatamento, querendo melhorar o arrebatamento. O arrebatamento será literalmente como está na Bíblia. O que você tem que fazer é procurar definitivamente onde está escrito na Bíblia sobre arrebatamento. Em Pedro tem escrito, em Judas tem escrito sobre arrebatamento. Você pode, além do que eu estou falando, você pode procurar, pesquisar, para você ter mais definido o que será o arrebatamento e para quem será e como será. Então, não confie só no que eu estou falando. Você tem que pesquisar, você tem que buscar para você entender melhor. E o Deus, nosso Salvador, Ele vai te dar cada dia mais sabedoria sobre isso. Então, esse é um assunto gostoso de se falar. Não tem, fulano pensa de um jeito, outro pensa de outro. Você pode até pensar de um jeito ou de outro. Não tem nada que seja pecado isso. Mas o que você tem que ter é base na palavra de Deus. Eu estou falando exatamente assim, mas você pode achar com uma vírgula a mais ou com uma vírgula a menos. Contanto que você prove isso na palavra do Senhor. Se você provar, não tem nada que mude, porque às vezes um versículo para o outro não é que vai estar diferente, mas o entendimento pode ser um pouco diferente, mas nunca sai da base.
é aquela base. O restante, às vezes, é a imaginação do homem ou coisas desse tipo assim. Então, todos nós, os salvos, seremos arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, mais uma coisa que eu quero colocar clara aqui. Igreja não é aquele templo onde você se reúne. Igreja se fala do mundo espiritual, onde Jesus Cristo é o cabeça e nós, os que somos salvos, somos os membros dessa igreja. Essa igreja é a igreja de Cristo. Qualquer pessoa que aceita Cristo está inserido nessa igreja. O templo é simplesmente um templo criado pelos homens, que são a igreja batista. Aí o povo colocaram esse tipo, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, a igreja essa, a igreja aquela. Isso é templo, irmãos. A igreja é criada por Jesus Cristo, que são todos os salvos, independente de placa de denominação. Todos os salvos estão inclusos nisso que eu estou falando, nesse arrebatamento da igreja. Todos os salvos. Os salvos são aqueles que aceitaram a Cristo, mais uma vez eu vou repetir, que aceitaram a Cristo, que são filhos de Deus por adoção, pelo amor que Deus deu através de Jesus Cristo, e que ficarem firmes até o fim. Até o fim. Esses são. O arrebatamento da igreja também vai acontecer uma coisa muito, que eu fico muito empolgada quando eu penso sobre isso. É que nós vamos encontrar com todos os salvos desde Abel até o dia que estiver acontecendo o arrebatamento. Vai ser uma maravilha, você vai encontrar todos os salvos. Por isso é uma reunião de salvos, porque todos estarão lá. Olha que maravilha, você que é louco para conhecer Davi, vai estar lá, irmão, todos para você conhecer. Vai ser bênção pura para a gente estar nessa reunião, tá? E agora vamos pensar um pouco em 5 estágios do arrebatamento. Nossa, Berê, tem isso? Tem 5 estágios do arrebatamento. Qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio do arrebatamento é o próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu em alarido e som de trombeta. É o próprio Jesus. Esse é o primeiro estágio do arrebatamento. É o próprio Jesus se deslocando de lá, porque ó, desde quando ele subiu, irmãos, ele nunca mais desceu. Mas no dia do arrebatamento da igreja, que é um privilégio, ele está recebendo os seus seguidores, os seus que se entregaram por ele. É um privilégio para cada um que já aceitou Cristo. Ele vai descer de lá. A palavra de Deus diz no versículo que nós já lemos, em alaridos e sons de trombeta vai estar tocando. Todo mundo vai escutar isso? Não, não vão ser todos. A igreja dele vai escutar. Quem não é da igreja dele não vai escutar. Não estou falando do templo, hein? Não estou falando do templo, aquilo feito de tijolo e etc, etc. Não, estou falando da igreja criada por Jesus Cristo. Esse é o primeiro estágio. O segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o segundo estágio. Primeiro ele nas nuvens, com as trombetas tocando, com os alaridos, com os anjos e tudo mais. Depois, a segunda coisa é os mortos que já dormiram, vamos chamar assim, os que já dormiram em Cristo, ressurgindo, ressuscitando lá do túmulo para subir com ele. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio é nós que estivermos vivos e permanecermos aqui na terra, seremos arrebatados, ou seja, seremos retirados daqui. Será, como eu disse lá no início, seremos raptados por ele. Seremos raptados juntamente com ele nas nuvens. Aí deixa eu falar um tiquinho desse processo aqui. Quando você estiver aqui e os anjos trocarem suas trombetas e você for subir, é daqui, naquele momento, naquele instante, Deus vai sempre transformando você. Você não vai subir com esse corpo, você não vai subir com nada disso daqui, porque ele vai transformar nesse período, nesse estágio aqui do terceiro, ele vai transformar você até chegar lá junto com todos os seus outros irmãos. E o quarto é o encontro com Jesus Cristo nas nuvens. Todos os que já tinham dormido no Senhor, nós também vamos nos encontrar nas nuvens com o nosso Salvador Jesus Cristo.
Essas são etapas maravilhosas do arrebatamento, que nós vamos seguir um processo, que nós precisamos saber disso. Por que nós precisamos saber disso? Para a gente ter esperança de que nós vamos encontrar com o nosso Salvador. E o quinto, estaremos junto com Ele para sempre, irmãos. Gente, é o maior sonho. Lembra quando vocês, os que são casados, quando conheceram seus esposos lá, começaram a namorar, qual era o sonho de vocês? Era se casar para ficar junto para sempre. Agora, imagine com o seu Salvador, onde não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter nada de coisas ruins, e que não vai ser como um casamento que de vez em quando o casamento ainda dá aqueles reboliços. Com Deus não vai, com Jesus Cristo não vai ter reboliço, vai ser só paz, diz a palavra, vai ser só coisas gostosas acontecendo na nossa vida. Então esse é o quinto estágio do arrebatamento da igreja, é quando nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Esse é o sonho de todos os cristãos, é ficar para sempre com o nosso Salvador. Quando nós vemos um cristão que não quer morrer, que não quer se encontrar com Jesus, ele tem que rever a sua atitude diante de Deus. Nós temos, lógico que nós não vamos ficar pedindo a morte, nem vamos querer sair daqui da terra sem ser a vontade de Deus. Mas nós temos que ter a maior alegria no nosso coração, é a esperança de estar para sempre com Jesus Cristo. Esse é o sacrifício que nós fazemos. Sacrifício que eu quero dizer é passar as tribulações, passar as dificuldades todas, na esperança de que nós vamos ficar a eternidade com o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa grande esperança. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Até eu já falei um pouquinho sobre tudo isso aqui, né? Vou repetir algumas coisas. A ignorância acerca dos mortos. Então, lembra que eu falei que quando Paulo foi lá para Tessalonicenses, ele chegou lá e aquele povo estava muito ignorante, muito indeciso, muito desconhecedor de como ia acontecer essa história do arrebatamento. E aí Paulo fez literalmente uma reunião e explicou. A epístola de Coríntios também nos deixa bastante claro. Quem quiser dar uma confirmada, anota aí, 1 Coríntios 15, do 12 até o 23, depois do 35 até o 50, fala muito de como vai ser o arrebatamento da igreja, como vai ser a ressurreição dos mortos. E aí em Coríntios mostra bem claro como vai ser a ressurreição dos mortos. Então, quem quiser checar, porque não vai dar tempo a gente ficar checando aqui tudo, mas em 1 Coríntios 15, do 12 até o 23, depois do 35 até o 54, fala muito como vai ser a ressurreição dos mortos. Então, vamos pensar em dar uma lida, porque senão nós ficamos também que nem aquele povo, ignorando como é que vai ser essa transição, essa morte, essa ressurreição desses mortos que já estão enterrados. Então, se os irmãos lerem ali, você vai ver mesmo que porque Jesus foi o primeiro a ressurgir dos mortos. Foi Jesus o primeiro, ele é o principal, a crença que nós temos que ter é nele. Ele foi o primeiro que ressurgiu entre os mortos. E nós temos que ver que é nele que nós estamos plantado, é nele que nós temos nossa fé, e é através dele que nós vamos estar cada dia mais assegurando a nossa salvação, assegurando a ressurreição dos mortos e tendo como falar. Aqui dá uma base muito grande, eu não vou falar sobre isso, mas dá uma base muito grande de a gente, quando vê uma pessoa dizendo assim que encarnou, desencarnou e etc, você tem base aqui em 1 Coríntios de mostrar que não existe isso, existe ressurreição. E não reencarnação, ressurreição. Está bem na Bíblia, eu quero que os irmãos leiam, tenham isso muito gravado, porque é onde você também tem uma certeza para afirmar para as pessoas sobre essa ressurreição dos mortos, tá? Então, guarda bem isso, deixa bem certinho aí que Paulo afirma, mas que Cristo ressuscitou dos mortos e ele é a primícia. Ele é o primeiro, e depois serão os que dormem, depois serão os que estão vivos subindo para as nuvens, tá? Então, deixa bem claro isso daí. Vocês estão muito quietinhos, ninguém faz uma pergunta, ninguém faz um comentário. Ai, 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 eu já estou cansada de falar, quero ouvir
Não, ouvir eu não vou, mas eu vou ver, tá? Se você escrever aí, eu vou ver com certeza. A primeira e a segunda ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? A de Cristo, como eu acabei de falar. A primeira ressurreição foi a de Cristo. A segunda ressurreição será dos salvos, de cada um que já estiver dormindo, tá? Essa é a ressurreição que nós vamos ver, a ressurreição que foi em Cristo. E nós temos, como nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, nós cremos também que os que dormem vão ser ressuscitados e os que são salvos vão subir para os céus. O que vai acontecer... deixa eu falar outra coisa aqui que tem. A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Eu já falei sobre isso? Acho que não. Como é que vai se dar essa transformação? Os salvos que estiverem para ser transformados na hora do arrebatamento. Acho que eu até já fiz um comentário, né? Eles vão estar aqui, todo bem, esperando a volta do seu mestre. E na hora que eles forem para subir, nesse translado daqui até as nuvens, serão transformados. E aí o corpo corruptível vai se tornar incorruptível. Ou seja, aquele corpo velho com sangue, etc., carne, etc., esse vai ficar e Deus vai te dar um corpo novo. Uma nova roupagem, vamos chamar assim. Você vai estar igual a Cristo é. E todos os demais vão estar igual a Cristo é. Como é que ele é? Você sabe os detalhes? Eu não sei os detalhes, mas eu creio que eu vou ser transformado igual ele é. E é nesse momento da transformação que nós vamos ter. Porque a Bíblia não diz, é meio mistério. O apóstolo Paulo, uma vez, ele quis falar sobre isso, mas ele diz, aqui eu vos digo um mistério, que seremos transformados, porque convém que isto corruptível se revista em incorruptível. Só, ele não deu detalhes, ele não disse, sua roupa vai ser trocada dessa noite. A única coisa que eu sei que a Bíblia diz é que essa transformação é gloriosa, espiritual. Espiritualmente ela é gloriosa. Isso é certo porque está lá onde eu acabei de falar, em Coríntios, vai estar lá no Coríntios, 1 Coríntios 15, vai estar falando sobre isso, nessa transformação gloriosa de corpo. Então, nós temos que ter isso como certo, que nós estamos pensando e querendo, e vamos alcançar, em nome de Jesus, é o reino de Deus. E aí, nós vamos herdar isso para todo o resto da nossa vida. E aí, será uma nova aliança com Deus, e seremos todos semelhantes a Cristo, seremos todos vitoriosos. E eu creio nisso e espero que cada pessoa que está nos assistindo também crê. Desculpem. Também creio. Nossa vitória está aí, irmãos. Não adianta dizer que você é um cristão se você não tiver como alvo alcançar essa vitória. Está buscando este alvo, que é estar morando com Jesus Cristo para sempre. Como será antes do arrebatamento para todo mundo? Como será o antes e o depois? Todo mundo já sabe o que vai acontecer com o antes? O antes nós já falamos bastante. Lembra nessa lição 1, 2, 3 e 4, que hoje é a quinta? Nós já falamos bastante dos sinais e das coisas que nós temos que ter. Nós temos que ser vigilante antes. Vigilante, está esperto, está buscando a palavra, está sempre preparado, está sempre em busca e ter um alvo. Quando nós temos um alvo, veja as pessoas que têm alvo na vida, aqui, material, vamos falar do povo aqui na terra material. Quando você tem um alvo, você alcança. Você vê pessoas que não têm alvo, ela não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque ela nem sabe para onde ela está indo. Mas quando uma pessoa tem um alvo, eu lembro que quando eu saí da Bahia, cheguei aqui em Piracicaba, eu tinha um alvo de comprar minha casa. Então, eu tive os filhos andavam de busão comigo, carregando um no braço, o outro puxando para a mão, mas eu não podia gastar o dinheiro para comprar um carro, porque eu tinha um alvo, comprar uma casa. E aí, não demorou muito, eu comprei realmente uma casa, graças a Deus. Mas eu quero explicar com isso, é que quem tem um alvo chega. Você passa por sacrifício, mas chega, e chega vitorioso. Quem não tem alvo, não
chega a canto nenhum, porque fica esbanjando, fica sem saber para onde vai, batendo cabeça. Então, o que nós temos que entender é que antes do arrebatamento, nós temos que ter vigilância, nós temos que ter algo para ser alcançado, que é buscar o reino de Deus, buscar morar no céu com Jesus Cristo para sempre. Então, nós temos que ter um alvo. Todo cristão tem que ter o dia a dia preparado para Deus. Todos os dias do cristão tem que estar preparado, reservado para Deus. Todos os dias. Não é dia assim, quando eu lembro eu leio a Bíblia. Quando eu lembro eu oro. Quando eu lembro que eu estou passando uma dificuldade, eu peço a Deus, porque eu sei que Ele me dá. Não é assim que funciona. São todos os dias, cada instante, para que nosso arrebatamento seja verdadeiro. E que você não fique, que eu não fique. Porque no dia do arrebatamento, aqueles que não subirem, aqueles que não estiverem alerta, que não estiverem preparados, que não forem filhos de Deus, ficarão. E entrarão no outro que eu vou dizer, depois do arrebatamento. E aí nós temos que ter como alvo na nossa vida, que quando a trombeta tocar, todo mundo, irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Quando a trombeta tocar, todo mundo vai escutar? Não. Só os salvos, só os que vão subir vão ouvir essa trombeta tocar. Só esses que vão subir para morar com Jesus Cristo terão o privilégio de ouvir as trombetas tocarem. Então os demais nem vão escutar. Nem vão escutar. É uma coisa que desde mocinha, eu tinha uns 16 anos, 15 anos mais ou menos, não tinha nem 15 completo quando eu comecei a namorar com meu esposo Oswaldo, meu primeiro esposo. Ele não era salvo, e aí ele gostava de ir numa festinha que chamava Sarau, era uma festinha para adolescentes, começava 3 da tarde e até às 7 da noite. E eu ia, só que eu já era salva. Quando eu entrava naquele lugar, que eu ouvia aquela música e eu lembrava que eu não ia, se a trombeta tocasse, eu não ia escutar, meu Deus do céu, eu entrava em desespero. E eu tantas vezes saí de lá chorando, porque eu achava que a trombeta ia tocar e eu não ia ouvir. Então, nós temos que estar nessa preparação, de saber que eu tenho que estar no lugar que quando a trombeta tocar, eu vou realmente ouvir. Porque se eu estiver num lugar que não vai ouvir, será muito difícil para nós. Então, nós temos que saber disso. E agora, o que é que vem depois do arrebatamento da igreja? Irmãos, nós sabemos que vai vir muita tribulação, vai entrar uns 7 anos, que vai ser 3 anos e meio de maravilha, de promessas, porque o nosso enganador vem através do anticristo para tirar aquelas pessoas que ainda conhecem. Muitos já têm ouvido a palavra de Deus, mas não estão preparados. É aquilo que eu disse no início. São amigos de Deus. Amigos de Deus não são filhos. Um filho não tem o mesmo privilégio que um amigo. O amigo é amigo, mas o filho, você faz qualquer coisa pelos seus filhos. Nós que somos humanos, imagine Deus. Então, os amigos de Deus, depois do arrebatamento da igreja, terão bastante dificuldade em passar seus dias. Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo de Deus sairá da terra. E aí cada pessoa estará sem o Espírito Santo. Cada um de si vai pagar por si mesmo, porque fechou a aliança da graça. E aí vai começar uma nova aliança que não tem aliança com Deus aí. É tudo ou nada. Ou você dá a sua própria vida e vai sofrer muito, ou você ficará na mão do anticristo. Então vai ser uns momentos muito difíceis, tá? Muito perturbadores. E que se vocês quiserem ler um pouquinho mais, abrir mais, porque a Bíblia diz que esses acontecimentos do arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos, mas se vocês quiserem, olha, eu posso passar alguns textos para você ver como é que vai ser, para quem vai ficar após o arrebatamento da igreja. Não vai ser moleza não, porque cada um vai ter que pagar sua própria vida, porque passou a graça, já não é mais de graça, quando não é de graça você paga. Hoje nós estamos vivendo numa época maravilhosa,
Porque Jesus já pagou por nós. Você chega, pega o produto de graça, a salvação hoje é de graça. Você chega lá e só diz que quer aceitar Cristo de todo o seu coração, entendimento, de alma, de corpo e de tudo, e você pega o produto de graça e vai embora. Depois do arrebatamento da igreja, não será mais assim. Você vai ter que pagar com sua própria vida. Então vai ser uma coisa muito dolorosa, muito triste para cada um de nós. E aí vamos fechando aqui nossa conclusão, porque eu vi que ninguém colocou nenhum comentário assim de pergunta, né? Comentário muito, Gigi, como sempre, colocando os comentários que me estimulam muito, viu, Gigi? Esses seus comentários me estimulam muito, me dá mais vontade de estudar a palavra, me dá mais vontade de preparar a lição. Você é uma bênção na minha vida. Então vamos pensar aqui na conclusão. Um dos grandes eventos da palavra de Deus é o arrebatamento da igreja. É um dos grandes eventos, e que a maioria dos cristãos hoje não querem tocar nesse assunto. A maioria dos pastores não querem tocar no assunto, porque eles acham que vão perder membro. É melhor ter poucos membros verdadeiros do que ter um monte de membros não verdadeiros. Porque nós teremos que dar conta quem são os pastores, os líderes, nós temos que dar conta por aquelas pessoas que estão sobre nossa liderança. Então é melhor você ter bem cuidados, poucos, de que mal cuidados um montão. Então vamos vigiar com o que nós temos, irmãos. Vamos vigiar e preparar e dedicar nossa vida a eles, né? Então esse é um grande evento e que se dará na reunião de todos os salvos, né? Como eu já falei, eu estou só recapitulando, só fechando o assunto, tá? Então se dará naquele dia, lá nas nuvens, todos juntos. Pensa que desde Abel até os dias que estiverem acontecendo esse grande evento, onde essa reunião dos todos os filhos de Deus vai ser uma coisa maravilhosa. Eu fico imaginando, quando eu estava preparando a lição, eu fiquei imaginando, pensa eu vendo Moisés, pensa eu conversando com João Batista, que foi o antecessor de Jesus, pensa eu estar falando com o próprio Jesus, pensa que coisa maravilhosa, dá vontade até de chorar, irmãos, porque é uma coisa assim que a gente nem acredita que isso tudo realmente vai acontecer. E tem coisas assim temerosas também, né? A igreja de Cristo vai, mas tem coisas temerosas. Lê depois, vocês podem estar lendo lá 1 João 3:3, para você ver algumas coisinhas que podem mudar a sua vida ou pode ajudar você a mudar a vida de alguém. Vamos pensar em algumas coisas. Eu vou fazer algumas perguntas para fechar o assunto, porque eu gosto que você leve para casa algumas coisas que vai agregar na sua vida durante essa semana. A primeira pergunta que eu quero fazer é assim: na primeira fase da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, Jesus tocará na terra? Eu até já falei isso. Na primeira vinda de Jesus, ele tocará aqui na terra? Ele vai descer e tocar na terra? Todo mundo vai ver ele? Não, irmãos. Na primeira vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra. Ele ficará nas nuvens e nós, os que já tivermos falecido, subirão, depois os que estão vivos subirão e encontrarão com ele lá, nessa reunião de todos os salvos, desde Abel até os dias do arrebatamento da igreja. Então não são todos que vão ver. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, que não são todos que vão ver, porque ele não vai descer nessa vinda aí, nessa primeira fase, ele não virá à terra. Qual que é a outra coisa aqui? Qual é o significado da palavra arrebatar? O arrebatamento. Qual é o significado dessa palavra? A ideia dela é remover as pessoas, raptar as pessoas, né? Só para a gente saber. É um modo súbito de tirar. Tira rapidinho. Então não dá para ninguém ficar vendo, pensando. Vou avisar o meu filho que hoje é o dia do arrebatamento. Eu vou avisar o meu esposo que agora Cristo vai voltar. Não vai dar tempo de você fazer nada disso. Porque é súbito. É rápido. É rapidinho. Então não tem como você avisar ninguém. Quem você falou de Cristo, falou. Quem não falou, não fala mais. Quem você avisou, avisou. Quem não avisou, não avisa mais. Então isso é assim, rapidão.
A outra é quem será arrebatado? Também eu já falei bastante, eu só estou recapitulando para os irmãos gravar. Quem será arrebatado? Quais são as pessoas que serão arrebatadas? Se quiser pode colocar aí. São todos os salvos, transformados mediante o novo nascimento, como nós chamamos, novo nascimento, que nasceu em Cristo, que é uma nova criatura através de Cristo Jesus. São esses que serão arrebatados, os que são salvos pelo sangue de Jesus Cristo, reconhecendo em Jesus Cristo o único e suficiente Salvador. Não o amigo, hein? O seu único e suficiente Salvador. Quem foi feito a primícia dos que dormem? Jesus. Lembra que eu disse lá no início? Vai ser assim um relâmpago, é verdade. A primícia é Jesus, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Foi Jesus, Deus ressuscitou Jesus, e é Deus que vai ressuscitar cada um, os que já dormem no Senhor, aqueles que estarão aqui na terra, que na hora serão transformados. Quem fará parte da ressurreição? Quem fará parte da ressurreição? Nós sabemos que são, eu acabei de falar, são todos os salvos, né? Na esperança, os salvos que esperam a volta de Jesus. Todos esses serão. Só que nós temos que estar firmes, irmãos. Não é mais ou menos firme. Mais uma vez eu quero fechar com a palavra de Deus dizendo, com essa lição, dizendo assim, nós teremos como salvos em Jesus Cristo que ser firme até o fim. Irmão, não importa o que você está passando, não importa o que você ainda vai passar, o que importa é que nós temos que estar seguros em Jesus Cristo, saber que Ele é o único que nos garante a salvação e que através dele, o sangue dele na cruz, que salva as pessoas e que principalmente nos salvou. E a nossa batalha é que cada dia nós possamos estar mais santos. Santo é mais separado do mundo e mais perto de Jesus Cristo. Eu espero que a lição tenha ajudado. Se irmãos quiserem, os amigos quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, que depois eu verifico as perguntas e respondo pessoalmente aí para cada um de vocês. Pessoalmente não sei, né? Para os da minha igreja eu consigo falar pessoalmente, mas para os outros eu mando com certeza as respostas para os irmãos. E eu fico muito feliz de ter ficado aqui com vocês esse período. E quero para os pais, agora eu quero fazer um momentinho para os pais, quero agradecer a Deus por cada pai, que os seus filhos hoje estejam fazendo uma festa maravilhosa, de coração aberto, sendo grato aos seus pais por tudo que já tem feito até agora. Essa é uma mensagem que eu quero deixar de um feliz Dia dos Pais para cada um, que Deus tenha abençoando a cada um, cada dia mais para criar seus filhos na presença do Senhor e que possam continuar sendo esses pais maravilhosos que têm sido até agora. E que Deus abençoe aqueles que ainda não estão cumprindo todas as suas obrigações de pai, que Deus esteja abençoando, que eles possam cumprir. Deus esteja salvando aqueles esposos das nossas irmãs que ainda não são salvos, mas que são os pais. Que Deus possa, através da vida de cada uma dessas irmãs, abençoar a salvação dos seus esposos. Eu desejo de todo o meu coração um feliz Dia dos Pais para cada um, né? Eu vou estar orando agora para os pais e deixa eu dar esse recadinho que meu esposo está aqui do meu lado. Hoje, nós às 19 horas, teremos a transmissão do culto ao vivo aqui no Face, com ele, com o pastor Domingos. Então, os irmãos e os amigos e os irmãos que estão assistindo, convide outros irmãos para vir participar. Manda uma notinha para que os irmãos... outros irmãos venham assistir, os próprios irmãos da nossa igreja, relembra eles, manda para outros, manda para pessoas que não são salvas ainda para assistirem também. É o recadinho do pastor, né? E após a pregação dele aqui no Face, nós vamos ter a ceia do Senhor. Aí nós vamos fazer isso pelo WhatsApp, viu, irmãos? Nós vamos usar o WhatsApp para fazer a distribuição da ceia com os irmãos. Então, todos os irmãos estejam preparados para a ceia do Senhor, tá? Às 19h30, um pouco mais, por aí assim vai ser a ceia do Senhor para todos os irmãos da Igreja Batista em Perdiz. E agora eu vou orar encerrando a nossa aula e pelos pais também.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos no teu altar, Pai querido, cada pai que está ouvindo, aqueles que não estão ouvindo, mas são os membros da nossa igreja, aqueles pais do país inteiro, ó Deus, esteja com cada um, abençoando eles, fazendo com que cada dia mais eles sejam os melhores pais para os seus filhos, que eles possam estar principalmente levando a palavra de Deus ao coração dos seus filhos, abençoando eles com a bênção que é a salvação através de Jesus Cristo, ó Pai, dá habilidade a cada um, sabedoria, abençoa cada pai, ó Deus, tem misericórdia dos nossos pais, dá cada dia mais conhecimento da Tua palavra, habilidade, sabedoria, ó Deus. Eu te louvo pelos pais que eu já o conheço, ó Pai, pelas bênçãos que eles são. Eu agradeço pelo meu esposo que é pai também, abençoa a sua vida, abençoa os filhos dele, ó Pai, esteja a cada dia, ó Deus, dando sabedoria para lidar com seus filhos e que ele possa ser bênção na vida de cada um deles, ó Pai. Eu te louvo também pela nossa lição de hoje e preparo o coração dos nossos irmãos para a semana que vem. Estaremos às 9 horas da manhã aqui de novo, domingo, que cada um possa estar se disponibilizando para ouvir a Tua palavra, se preparando, ó Deus, para a volta de Jesus Cristo. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tenham um domingo abençoado ao lado dos seus filhos. Amém?